Então, vamos falar, na verdade eu vou falar sobre o autor Graciliano Ramos, que foi um romancista, cronista, contista e ainda assim um militante comunista. O mesmo nasceu em 27 de outubro de 1893, no Rio de Janeiro, e veio a óbito aos 60 anos, no dia 20 de março de 1953. Apesar do autor ter vários livros, né, várias publicações, eu vou falar sobre um livro em específico, que é o livro São Bernardo. Eu vou citar algumas características, pontos específicos, pontos importantes que mais me chamou a atenção, e então vamos lá. Esse livro, né, ele tem como característica literária, ou seja, ele se trata de um romance situado na segunda fase, na segunda etapa, aliás, do modernismo brasileiro. Nessa época, né, de publicação desse livro, em 1934, a maioria dos autores eles estavam voltados ao romance regional. Eles não estavam voltados a um romance que tivesse um caráter crítico. Eles estavam voltados a um romance que tivesse um caráter regional. E esse livro tem como gênero ficção. Vamos lá para os pontos importantes, que é o que interessa. Aliás, todo fato interessa. Eu destacaria como ponto importante o plano de fundo da obra, que nada mais é do que retratar os problemas do sertão, tendo a obra ainda uma densa carga psicológica. Por quê? Porque, como ponto importante, né, destacaria esse plano de fundo. Porque ele falou dos problemas do sertão dentro de um pequeno lugarejo, um pequeno grupo. Porque o sertão como um todo, né, ele conseguiu abastar o sertão como um todo fazendo um livro com um pequeno grupo. Que ele passa essa história se passa dentro de uma fazenda, que é a Fazenda São Bernardo. E esse livro ele tem ainda como ponto importante porque uma ênfase pelo mesmo ser narrado em primeira pessoa. E além de ser narrado em primeira pessoa, que é o que é interessante, ele é narrado pelo próprio Paulo Honório, que ainda assim é o personagem principal. Então isso dá um quê de mais entendimento sobre a obra, porque quem passou pela situação, de certa forma, mesmo que sendo fictícia, foi quem contou a história. Então isso é interessante. O narrador é o autor principal. Então ele entendeu bem a história, ele viveu bem a história e ele está contando a história como narrador em primeira pessoa. O que mais me chamou a atenção desse livro é que o personagem retrata os cidadãos dos dias atuais, né? Porque como esse livro ele fala, né, da questão política e social, e hoje em dia, e todos os dias, né, somos política e sociedade, né? Ali, vivendo ao lado, junto, que teria que ter uma harmonia e muitas vezes não é isso que ocorre. E por isso geram as críticas políticas, né, as críticas sociais. Então o que me chamou a atenção é que ele retrata, né, os cidadãos dos dias atuais, né, que a gente tem essa questão de homem sobre homem, né, do que manda e o que obedece. E ainda assim tem um ditado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É por causa de questão de perda de emprego, se o patrão, né, se você falar algo que exceda o seu patrão. E muitas vezes a gente se coloca em situação de nos permitirmos ser rebaixados pelo nosso próximo, porque ele está em uma situação hierárquica maior do que a nossa. Então, o que me chamou a atenção na obra foi que ele retrata os cidadãos dos dias atuais. E se você é o tipo que tem interesse pelas obras de Dom Casmurro, apesar das obras de Dom Casmurro ter um quê mais fictício, mas se você quer ler uma obra agora que tem tons de Dom Casmurro, mas que tem aquela pitadinha de realidade, então eu recomendo que você leia o livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. E
E aí o que ainda me chamou a atenção em relação a esse livro, porque ele se trata de um livro totalmente político e social. Ele faz críticas, ele não faz menção a nenhum partido diretamente, a nenhuma questão, mas ele faz críticas à questão da política, porque é uma questão política e social que remete o homem ficar sobre o homem, né? Foi a política, foi através da política do capitalismo que nós temos uma divisão entre pirâmides de classes. Então, isso permitiu aquele que está acima, o que está abaixo, o que está abaixo do abaixo. Então, essa questão. Então, eu gostei, esse livro me chamou a atenção por esses pontos que eu citei agora. Sobre os personagens, temos como personagens Paulo Honório, que é o personagem principal, temos ainda o Luiz Padilha, que é o herdeiro da fazenda, temos Casimiro Lopes, que é o amigo de Paulo Honório, temos ainda Azevedo Goldinho, que é o jornalista local, temos um padre, com toda a boa história, e o Nogueira, que é o advogado, contabilista Ribeiro, e a Margarida, que é uma negra doceira e que criou o Paulo Honório. Eu acho que todo personagem que foi citado aqui, e se você ler a história você vai ver mais a fundo, ele tem um quê e um porquê existencial, tanto na sua cor como na sua aparência e relativa à sua profissão, ao que ele segue e como foi a entrada dele na história, qual foi a sua participação, aliás, dentro disso. Então eu acho que cada personagem tem um quê, um porquê de estar presente na história e tendo ali a sua característica especial. Para ser bem rapidinho, o que eu tirei como entendimento do livro foi que a força bruta e exploração do trabalho, eu colocaria tendo ali como força bruta e exploração do trabalho Paulo Honório, na questão de homem sobre homem, né? E porque tem aquela situação, né, em que o fazendeiro pega dinheiro emprestado com Paulo Honório para pagar outras dívidas, outras situações dele, e aí no final ele não consegue pagar Paulo Honório. Aí o Paulo Honório passa a perna nele propondo, né? Você me vende sua fazenda, depois eu pago a diferença, e aí é isso. Então ele conseguiu ter a fazenda e ele impõe sobre a fazenda aquela questão de reificação, que é o quê? Quando eu transformo o ser humano em objeto, que é o que o capitalismo faz com todos nós, né? Que a gente se vende de certa forma para o capitalismo, porque cada trabalho tem o seu preço. Então é isso que acontece, a questão da reificação, né? Transformação do homem em objeto. E então é isso. Se você se identificou com tal obra literária, por que não ler, né? Ler é sempre bom, então não perca tempo. Leia esse livro maravilhoso, São Bernardo, de Graciliano Ramos. Eu creio que você vai ter uma boa absorção política e social.